Olá, sejam todos bem-vindos. Negócios em Foco com Michele Castro começa agora. Hoje eu recebo o CEO de uma empresa de gestão para pequenos e médios empreendedores e empresários. Com vocês recebo com muito carinho o Lucas Maciel. Negócios em Foco com Michele Castro, começando agora. Você que está nos assistindo, não perca todas terças e quintas, 18h30 e domingos, 20h30. Lucas Maciel, CEO da DOT, tudo bem? Tudo bom, Michele? Tudo ótimo aqui. Um prazer estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho da minha história da DOT. Então, estamos aqui para seguir essa entrevista maravilhosa aqui nesse programa. Com certeza. Eu queria que tu contasse como iniciou a DOT. Eu sei também que tu é um dos sócios da confeitaria maravilhosa, né, que é a Maria Confeitos. Então depois a gente vai falar um pouquinho também da confeitaria. Mas a DOT, que é gestão, né, gestão de pequenos e médios negócios. Me conta um pouquinho como nasceu a DOT, Lucas. Bom, acho que para contar um pouquinho da DOT, eu tenho que contar um pouquinho da minha história, porque eu venho de uma família de empreendedores. Meu pai teve locadora de vídeo, minha mãe teve um monte de negócio também, e eu nasci, né, com essa veia de empreendedorismo, né? Eu nasci com essa vontade de ser empreendedor. Mas eu sou formado em marketing, então eu também trabalhei em agência por muito tempo, eu sou desenvolvedor de produto também há muito tempo. Trabalhei por alguns anos num dos maiores ERPs de restaurante, que é um sistema de gestão para restaurante, então trabalhei muito tempo nisso. E eu tenho a Maria Confeitos também, como tu bem disse, e por um bom tempo eu saí de um emprego que eu estava para ajudar a voltar para a Maria Confeitos para a gente focar e crescer a empresa. E nesse processo, assim, então, a gente mudou toda a gestão da empresa para a gente alavancar ela. E a gente trabalhou por um tempo analisando dados, fazendo metas de sucesso e coisa. E num período de 6 meses nós vimos que a empresa aumentou quase 400% de faturamento. E chegou no momento ali que a gente olhou assim, nossa, eu acho que todo empreendedor merece ter uma forma fácil de fazer essa gestão, né? E a gente buscou um software para a Maria Confeitos, para a gente poder fazer esse atendimento, essa gestão. E a gente não encontrou nada que coubesse no nosso orçamento, que fosse um orçamento legal e a gente conseguisse sustentar com o que a Maria Confeitos vendia, né? Os softwares eram muito caros, coisas que ocupavam 10% do nosso faturamento. E a gente começou a desenvolver, então, a DOT, né? No início era só para a Maria Confeitos, a gente viu que era um baita de uma oportunidade de negócio, conversei com meus outros sócios e nós resolvemos transformar a DOT para levar para todo empreendedor com um custo acessível para eles, né? Um sistema de gestão que atenda o pequeno e médio por um valor que eles possam pagar, né? Essa é a nossa meta. Que bacana, Lucas. Muito importante esse ponto, né, que tu estás trazendo, porque muitas empresas passam por isso. E vocês conseguiram unir, né, já uma outra empresa, descobrindo esse outro ponto que é muito importante para todas as empresas, né? E às vezes muitas pequenas e médias empresas e empresários eles acabam não dando tanto valor, vamos dizer assim, ou tanta importância para esses pontos, né? Acham que não precisam, ou algo assim, né? É exatamente isso, assim, né? A gente, nesse período que a gente está com a DOT, a gente conversou com muitos empresários, eu já conversava antes com vários, e a gente vê que tem uma falta de conhecimento de gestão, principalmente no pequeno e no médio, eles têm uma dificuldade de ter essa visualização de como fazer empreendimento, de como controlar as contas, de como avançar, né? E isso não são só achismo e conversas nossas, assim, né? São alguns números, assim, que a gente tem, né? Por exemplo, são 34 bilhões por ano são perdidos em quebra de estoque nas empresas, né? Então, 34 bilhões por ano no Brasil é só de estoque jogado fora, que perderam ou foi roubado e não teve controle. 7,5 milhões de empresas, elas não têm nenhum tipo de controle financeiro, então elas anotam no caderno, anotam no papel, né? 42% das pequenas e médias empresas não sabem precificar produto, eles fazem na base do achismo. Então a gente veio com a DOT para a gente encurtar esse caminho, né? Porque são os detalhes que fazem as empresas ter dificuldade de crescer, né? Hoje no Brasil nós temos aquele número que da DOT a gente acha que é terrível, né? Que 50% das empresas quebrem até 3 anos. Esse é o número do Sebrae, e a DOT vem exatamente para a gente mudar esse cenário, né? A gente quer entregar alguma coisa, uma ferramenta que impulsione os negócios e facilite eles a chegar a ter o sucesso, né? Que a gente acredita que essas empresas devem ter, né?
Não é por causa... O empresário não tem dificuldade por causa do produto, normalmente eles conhecem o produto é bom, eles conhecem os clientes, mas a falta de gestão, a falta de conhecimento financeiro é o que mais dificulta o crescimento das empresas, né? Então, nós estamos aqui para resolver esse problema, para ajudar o empresário a crescer. E esse ponto que tu tocaste é muito importante também, porque tu como CEO da DOT, né, e também sócio da confeitaria Maria Confeitos, conseguiu trazer isso, a importância e com muito conhecimento. Afinal, tu também, né, eu sei que tu é pós-graduado, queria que tu falasse um pouco também da tua formação, da tua especialidade. Claro. Bem como tu disse, né, a DOT veio de uma dor do empresário, né, de conhecimento técnico, né, de que faz ali. A gente sempre diz que na mão na massa é diferente de quem está só sentado lá programando, porque tu tem coisas que tu não consegue enxergar quando tu tá lá de fora, né? Quando tu lá dentro tu enxerga diferente. Mas eu sou formado em marketing no Senac. Comecei trabalhando com publicidade em agência, mas logo eu acabei indo para desenvolvimento de produto, para o desenvolvimento de software. Daí eu me pós-graduei em design de produto e experiência de usuário, então que é entender como que o sistema atende o cliente. E eu também tenho a pós-graduação em economia, né, voltada para o mercado de capitais, então essa parte financeira também está no meu hall. E eu trabalhei por muitos anos no escritório financeiro, então eu tenho bastante conhecimento de finanças, de economia, que traz um know-how que me ajuda bastante nessa parte de empreendimento, né? Tanto para Maria Confeitos, quanto para a DOT, quanto levar esse conhecimento para os nossos outros clientes, né, que hoje temos e os futuros clientes que nós teremos, né? Que a gente nem chama de cliente, a gente chama de parceiro, que a gente ajuda realmente eles a crescer, né? Verdade. E dentro desse mercado, além desses pontos que tu já trouxeste, quais outros pontos tu percebeu que o mercado, mais algumas dores que tu notou? O mercado, tá? A gente falando mais de Rio Grande do Sul, assim, porque a gente sabe que tem muita diferença de Rio Grande do Sul para o resto do Brasil, porque o nosso mercado aqui ele é um pouco mais fechado para tecnologia, para inovação, mas a gente percebe que tem um grande medo do empreendedor de coisas novas. Ele aprende a fazer um caminho, ele segue aquele caminho que é o que ele acredita que é o certo, ele tem muita dificuldade de fazer essa alteração para novas tecnologias, mudanças de metodologia de empreendimento. Então, tem um certo receio nisso que nós entendemos muito, que a gente está perto ali e as pessoas têm dificuldade. Uma coisa que a gente percebe que muitos dos empreendedores, como eles nunca tiveram um controle financeiro, eles têm uma dificuldade de enxergar o valor do controle financeiro para eles. Como é aquela coisa, se tu não tem aquilo na tua mão, é difícil tu imaginar alguma coisa que tu nunca viu, né? Então a gente faz todo um processo de dar consultoria, de dar suporte para o cliente, a gente dá treinamento, a gente mostra como que aquilo ali pode alavancar um melhor desempenho para o cliente, não só para ele vender uma promessa vazia, para vender alguma coisa que ele consegue ver, que seja palpável para ele. E essa é uma dificuldade muito grande do empreendedor, né? Ele conseguir ter o controle e ele ter a visibilidade da importância do controle para ele, né? Não é só tu ter as coisas, mas tu tem que entender o que tu está fazendo também. Então essa é alguma coisa que eu acho que o país peca assim, de ensinar o empreendedor a empreender, né? A gente ensina, tem que fazer teu produto, tem que fazer aquilo, mas a gente não ensina como, porquê, como é que tu cresce, né? A pessoa aprende a fazer o produto, mas ela não aprende a escalar, ela não aprende a elevar o produto para novas pessoas. Então tem essa dificuldade que nós encontramos, que é uma das coisas que a gente trabalha bastante com nossos clientes também. É verdade. Então a DOT ela veio para mudar a realidade do pequeno e do médio, né, empresário, empreendedor também. Isso é algo muito importante porque normalmente aqui no Brasil se dá muita importância para as grandes empresas, para os grandes empresários, né? Eles aí acabam dando mais valor a essa questão do financeiro. E o pequeno, ele não entende às vezes que ele tem que justamente prestar mais atenção nesse ponto até para ele poder crescer. Né? As pessoas acham que já nascem grandes. E aí que vem o ponto, né? É exatamente isso, assim, né? O Brasil hoje, a DOT propriamente também é uma pequena empresa, né? A gente espera logo não ser mais pequena, já estar entre os médios, pelo menos. Mas hoje a gente é um pequeno empreendedor e nós somos mais de 90% das empresas do Brasil. Se eu não me engano, era 98%, 95% de pequenos e micros empreendedores. É a grande massa de empreendedores, a grande massa de empregos e de pessoas que estão trabalhando são os micros e pequenos. E daí tu vai olhar os sistemas e os suportes. Quem ganha suporte, quem tem apoio, quem tem as facilidades é o grande.
né? Dificilmente as pessoas olham para o pequeno porque o pequeno tem menos receita, o pequeno tu tem um trabalho mais de entrada e as pessoas acabam ignorando esse pequeno por causa da dificuldade desse mercado. Nós da DOT, claro, a gente é empresa, né? A gente olhou para esse mercado e a gente enxerga que é um oceano azul. A gente sabe que é um oceano que tem poucas pessoas que olham para ele e a gente vê que a gente tem essa oportunidade de abraçar esse pessoal, ajudar o pessoal e nós como empresa a crescer também, né? Porque a gente vê que tem muitas pessoas que precisam de um sistema que nem o nosso, tem muitas pessoas que precisam aprender como inovar, como evoluir sua empresa, e só que não tem, as grandes empresas não olham para as pequenas empresas, e as grandes empresas olham entre as grandes empresas, e muitas pessoas acabam também não olhando para eles. Então fica faltando suporte, fica faltando conhecimento, fica faltando apoio. Então nós estamos aqui para isso, né? A DOT, ela nasceu para ajudar o pequeno empreendedor, o pequeno médio empreendedor a crescer, né? Nós queremos dar a possibilidade de ele evoluir como negócio, né? Não ficar estagnado. Uhum. Quando falamos no mercado, né? Hoje em dia a gente sabe que está muito concorrido. E a DOT, ela veio justamente para trazer a diferença para muitos empreendedores. Então, eu acredito, né, até por eu estar trazendo vocês aqui, eu trago empresas, empreendedores, empresários que se destacam no mercado. E a DOT tem se destacado muito. Mas eu gostaria que tu trouxesse, assim, para o nosso telespectador agora, para as pessoas que nos assistem, quais são os grandes diferenciais da marca, da DOT? A DOT, né? Então a gente é uma marca, a gente é um sistema de gestão, a gente veio com uma forma inteligente, porque a gente sabe que a maioria das empresas elas não sabem usar todo um sistema. Então, tecnicamente, a gente focou na estratégia, nos principais dores que o sistema atende para esse pequeno empreendedor, mas não é isso o nosso diferencial. A gente entrega um produto excelente, mas o nosso grande diferencial é o nosso acompanhamento que nós damos para o cliente. A gente acredita que a gente é um parceiro do cliente desde o início. A gente pega o cliente pela mão, a gente ensina como usar. A gente pega o cliente, fica um mês com ele de treinamento, a gente ensina como usar as ferramentas da plataforma, fazendo uma reunião ao vivo com eles. A gente ensina, a gente dá drops de conhecimento e a gente também tem um serviço de consultoria que a gente dá o suporte para o empresário aprender como analisar as metas, como analisar as métricas, por que isso é importante. A gente não quer só que o cliente pague para nós, a gente quer que o cliente pague para nós, mas que ele fique com nós porque ele acredita na nossa empresa e a gente quer ver ele crescer. Então a gente está aqui para trabalhar junto com o empresário, a gente não é só mais uma ferramenta, a gente quer ser o parceiro que impulsiona os empreendedores, né? Esse é o diferencial que a gente acredita da DOT, porque a gente não quer só ser mais um, a gente quer ser alguém que vem para mudar o mercado. Um dos nossos lemas é a gente veio para derrubar esse número de 50%, né? E a gente não vai derrubar esses 50% de empresas que fecham em 3 anos se a gente não trabalhar diferente, se a gente não trabalhar sendo um suporte para esses empresários. Então, nós somos 3 sócios e em todas as reuniões dos nossos 3 sócios a gente pensa como é que nós podemos ajudar o nosso cliente, não é só como é que a gente vai vender mais, como é que a gente vai fazer uma nova funcionalidade, não, é como que a gente vai entregar valor de alguma forma que a gente possa fazer esse empresário ter um crescimento, né? Então, o nosso objetivo sempre é o nosso cliente crescer. Se o nosso cliente crescer, nós crescemos por óbvio, né? São coisas que andam juntas, não coisas que andam separadas. E relacionado a isso, vem muito a questão dos valores, né? Na tomada de decisões da DOT, quais são os valores que vocês não abrem mão? Os valores que a gente não abre mão é a gente pensar em ajudar o pequeno empreendedor. A gente não vai trazer coisas que dificultam esse acesso, tá? A gente não vai cobrar valores absurdos, então toda a nossa tecnologia é pensada para a gente reduzir custo, para a gente entregar um sistema com valor acessível para esse cara, porque o nosso coração é fazer o empreendedor crescer. E quais seriam o público-alvo de vocês, que vocês mais atendem? Hoje o nosso público-alvo, assim, a gente migrou bastante, mas hoje o nosso público-alvo é o varejo de pequeno e médio empreendedor ali, né? A pequena e média empresa. A gente é bem focado no varejo, até porque a gente está com uma parceria muito grande com a FEComércio, a gente está sendo impulsionado por eles, então é um grande público da FEComércio e a gente migrou para pegar esse público. E, obviamente, a parte de food, porque eu vim de um RP de restaurantes e eu tenho uma confeitaria, então o meu know-how veio muito forte para esse público de alimentação também, né? A gente faz muito bem essas duas frentes hoje, controle de varejo e food. Outro diferencial que a DOT tem é justamente esse cuidado, né, e a aproximação com o cliente. Então é humanizado, né? É totalmente humanizado desde o dia 1, tá?
Para vocês terem noção, a gente faz a contratação, o cliente contrata a gente, mas a gente faz primeiro uma reunião para entender o negócio do cliente, para saber se a DOT faz parte do processo dele. Depois que a gente entendeu, a gente indica projetos, assim, vocês podem se enquadrar nesses aqui, a gente faz uns 3 projetos para enquadrar para o cliente, claro, cada um com seus preços, e o cliente contrata, e depois da contratação nós temos todo um acompanhamento de 1 mês e meio, que, como eu disse antes, a gente faz drops de consultorias de meia hora, e além do treinamento, o que a gente controla bem pertinho do cliente para ele ter certeza que ele está sabendo usar a ferramenta. A gente não quer só que ele contrate, a gente quer que ele use, porque se ele usar, vai ajudar ele a ter sucesso, né? Então, a gente faz todo esse approach bem próximo, assim, a gente é muito pessoal, a gente tem facilidades, o cliente precisa de uma necessidade nova, a gente deixa aberto para ele conversar com nós, que a gente tem como desenvolver coisas, dependendo da necessidade dele, a gente consegue desenvolver uma funcionalidade para ele. Então, a gente tem um approach bem próximo do cliente, né? E a gente não abre mão disso. A gente prefere expandir a empresa, a gente contratar gente para manter essa aproximação, porque a gente acredita que estar perto do mercado é a melhor forma de a gente entender o mercado e a gente poder crescer. Com certeza. E a DOT já vem se destacando no mercado, né? O que seria o sucesso para vocês, né? O que marcaria esse sucesso, já pensando nessa evolução de acordo com o mercado? Hoje, a gente já considera que a gente teve os sucessos que a DOT queria de início. A gente tem, claro, um planejamento muito grande pela frente de funcionalidade, mas hoje a gente começou, não faz tanto tempo, tem um pouco mais de um ano que a gente está rodando, e a gente já está com nossos clientes, a gente já está dentro, por exemplo, da FEComércio, que é um grande ativo para nós, é gigante, está no FEComércio, a gente está dentro de programas do Sebrae, a gente participou, deu palestra no Gramado Summit, então a nossa marca vem sendo reconhecida, a gente vem ganhando espaço de mercado. O que, para nós, o grande sucesso vai ser quando nós tivermos muitas empresas tendo resultados com nós, mais empresas que nós já temos hoje que já estão tendo resultado, mas a gente quer ver o mercado crescer, a gente quer ver o mercado gaúcho, principalmente, que hoje é o nosso foco, depois a gente vai expandir, mas ver o mercado evoluir e a gente enxergar a DOT como um sistema do pequeno empreendedor. Assim, eles dizem assim, quando tu pensa em algum sistema, alguma coisa que vai ajudar o pequeno empreendedor, eu quero que as pessoas falem a DOT. Esse é o nosso objetivo. Assim, a DOT, como o iFood é para os restaurantes, eu quero que a DOT seja para o varejo. Sim, e aí a gente já entra num outro ponto muito importante, que é o legado, né? Eu acho que esse ponto é muito importante quando falamos em deixar um legado. E qual o legado que a DOT quer deixar? A DOT quer deixar o legado que o empreendedor ele pode mais, a empresa dele pode crescer mais. Eu vejo que muito empreendedor acha que a empresa não chegou no limite, no teto. Na verdade, ela sempre pode mais, a empresa sempre tem poder a mais. E o legado que ela quer deixar com a DOT é que as pessoas tenham uma visão de negócio, que elas aprendam sobre negócio, não seja só uma ferramenta, ou não seja o empreendedor, que ele consiga ver que a empresa dele pode chegar mais, ele tenha conhecimento para chegar mais e a DOT ajude ele a ter essa visão, né? O legado da DOT é que a gente quer que as empresas cresçam. Sim. E Lucas, quais são os próximos passos da DOT? A DOT agora a gente tem muitos passos pela frente, mas nós queremos ampliar as frentes de venda para os clientes. A gente tem um planejamento agora de ter caixas, ter totens de atendimento autônomo, então para o cliente, para a empresa poder evoluir também. Hoje a gente tem esse problema da escala 6x1, e coisa que talvez dê um impacto em algumas empresas, né, de ter que atendimento, e às vezes a empresa não pode contratar mais gente, então a gente tem alguma forma de ajudar esses empresários a fazer um atendimento mais rápido ou algum tipo de venda, né? Longe de nós querer tirar emprego de pessoas, a gente quer fazer as pessoas otimizarem seu tempo. A gente tem planejamentos bem grandes nessa parte de automação e agilidade de vendas mesmo. Mas aqui daí eu deixo um pouquinho, porque são coisas estratégicas Sim. ainda que estão sendo conversadas. Sim, ainda. Nós teremos outros momentos papos. E volto a te convidar, com certeza vai ser um prazer te receber novamente aqui, porque tem muito assunto, né, que é muito importante para todos vocês que nos assistem, empresários, empreendedores, pessoas que estão iniciando, pessoas que já estão há muito tempo e também tem muitas dúvidas, né, quanto ao mercado, que vira e mexe, se movimenta. Então, acompanhar essa movimentação do mercado é muito importante. Exatamente. Está sempre atento ao mercado, está sempre prestando atenção no que está acontecendo no mercado, porque o mercado é dinâmico, né? Então, a gente tem que estar sempre perto do mercado, tem que estar acompanhando, tem que estar olhando os números da empresa, tem que estar olhando perto do cliente, acompanhando o que está acontecendo. E estando perto disso, eu espero
poder vir outras vezes para a gente falar de outros assuntos. Hoje eu estou apresentando a DOT, mas a gente pode ter muitos assuntos sobre mercado para conversar. Então espero estar aqui em outros momentos. E acredito que seja isso, né? A gente tem muitos papos, o mercado é muito amplo, muito dinâmico, né? Claro. Hoje, né, com o foco, negócios em foco, com o foco na DOT hoje, mas eu queria que tu deixasse um gostinho a mais, porque eu sou suspeita para falar, né, da Maria Confeitos, que eu sou fã. O ano passado, o meu bolo de aniversário foi uma bolsa da Chanel, que foi lindíssimo, parou o evento realmente. Então eu queria que tu falasse um pouquinho da Maria Confeitos, que em outro momento ela vai vir aqui também, né? E tu como sócio dela, Lucas, eu queria que tu falasse um pouquinho da confeitaria, que é fantástica, realmente ela é diferenciada, ela realmente é premium. Então eu queria que tu falasse assim, como que é essa experiência, né? Quem adquire os bolos, quem encomenda os bolos, o diferencial, a experiência, que eu gosto muito de trazer esse ponto. Bom, para falar da Maria Confeitos, né, para mim é sempre um grande prazer. A Maria Confeitos é da minha esposa, eu entrei com ela como sócio há alguns anos, eu dei o apoio para a empresa crescer, para ela poder trabalhar nisso, era um sonho dela, sempre foi um sonho dela trabalhar com doces e bolos. Eu pude dar o prazer de ajudar ela a realizar esse sonho, né? Então a gente evoluiu. E hoje a Maria Confeitos tem mais de 8 anos de mercado, a gente atendeu muito mais de 1000 festas, já perdi o controle de quantas festas a gente atendeu nesse período, mas a gente trabalha com bolos e doces decorados, bolos são artísticos, feitos à mão, com pasta americana, são bolos muito lindos. Podem seguir no Instagram lá, Maria_Confeitos. É maravilhoso o trabalho da Maria, que na verdade a Carolina, minha esposa, é maravilhoso, né? Ele é impecável. A gente atende desde mêsversário até aniversários, casamento, então a gente tem qualquer tipo de festa, a pessoa... E para contratar é super simples, né? A pessoa, ela sabe mais ou menos quantas pessoas que ela vai ser, a gente vai fazer uma sugestão de número de fatias, que a gente vende por número de fatias, escolhe a decoração, a gente vê alguns tipos de... que a gente possa comparar, que a gente possa usar como exemplo, mas a gente sempre faz de forma artística, cada bolo nunca é igual ao outro, cada um ganha um bolo personalizado que é único seu, né? Não, o bolo não se repete, eles são lindos, né? Todo comestível, de pasta americana, vários sabores, não tem problema de sabor, porque às vezes as pessoas fazem 1 ou 2 sabores, nós temos vários sabores para a pessoa escolher. E a Maria Confeitos, conheçam a Maria Confeitos porque vale a pena, é o nosso xodó da família, né? Não, com certeza. E hoje também teve o aniversário do Nando Gross, né, nosso apresentador do Granal Show, e aquele bolo maravilhoso do Internacional, feito pela Maria Confeitos. O nosso apresentador Márcio também foi homenageado com um bolinho do Grêmio, né, também. E o nosso diretor artístico com aquele bolo lindíssimo, né, com a parte ali da filmagem, do rolo de filmagem, sensacional. Todos amaram, todos da empresa. Então, realmente é um diferencial, é como tu falaste, é personalizado, é único e isso é premium e eu adoro. E vocês sabem o quanto eu sou exigente, né, quando se trata de estar anunciando uma marca, né, e também fazendo com que as pessoas conheçam. Então, isso também é um diferencial da Maria Confeitos para vocês, mas em breve ela vai vir aqui no programa conversar conosco também. Queria te agradecer, Lucas, temos muitos assuntos ainda por vir, né? Mas antes da gente encerrar, eu queria que a gente olhasse essas imagens no nosso quadro, que é do Zero ao Topo. Pode chamar a vinheta. Voltando então, olha as imagens. Bom, essa aqui é a foto que a gente fez agora no Gramado Summit, que talvez seja o maior nosso reconhecimento, que a gente ganhou ter espaço para fazer palestra, a gente pôde falar um pouco de mercado, a gente falou um pouco de inteligência artificial. Então foi um grande momento para a DOT, assim, como marca, né? Não só como pessoa, né? Mas também para mim, como CEO, foi um grande momento. Sim. Acho que foi a minha primeira palestra grande, então um grande momento. Sim. E aqui é a foto com o meu sócio, a gente tem um outro sócio, isso aqui foi lá no início, quando então foi logo que a gente iniciou, foi um dos primeiros eventos que a gente estava conversando com alguns outros empresários, aí foi um pouco depois que a gente deu o start na empresa, mas é um cara que está comigo, que a gente está levando, então essa foto é muito marcante para nós, porque é quase um dos start, um dos pontos chaves da DOT, né? Legal, legal.
E aqui é voltou outra foto minha também da palestra do Summit ali, então um grande momento ali para nós, né? Sim, com certeza. E que tenha muitos mais pela frente, né? Muitos outros. Com certeza. Esse quadro a gente traz justamente, né, a foto do início e justamente depois mostrando como está hoje, né? E esse reconhecimento de estar no Gramado Summit realmente é algo muito significativo dentro de uma carreira, né, de uma empresa. Exatamente. A gente tem ali duas coisas, né? Uma, a gente estava num evento vendo empresários e na outra a gente era um empresário falando para outros empresários. Então, é um momento chave de uma virada para nós, assim, né? A gente, nos últimos meses, a gente participou de várias palestras, a gente percebeu isso, assim, que é um momento grande para a gente comemorar, né? Então, por isso que é um momento legal. Então, Lucas, gostaria de te agradecer mais uma vez a tua presença e fica para uma próxima para a gente conversar ainda mais, né? Tem muito assunto. Espero que sim, né? Eu gostei muito de estar aqui, foi um prazer imenso participar do programa, né? Eu vim a Maria Confeitos, me trouxe até aqui para apresentar a DOT e espero ter outros momentos aqui com vocês para a gente poder conversar mais. Com certeza. E a você que está nos assistindo, muito obrigada pela sua audiência e não perca, terças e quintas, 18h30 e domingos, 20h30, Negócios em Foco com Michele Castro. Fica aqui meu agradecimento a Jante Magalhães, que faz os meus penteados, também a minha Nai Designer, que é a Amanda Hilário, e as nossas canecas personalizadas que arrasam, que é da K&A Taças Personalizadas. Beijo para vocês e até a próxima!